Paz do Senhor, Brasil! Eu sou o evangelista Jasson, da Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, Cariacica, Espírito Santo. E eu estou acompanhado aqui de convidados especiais para juntos ministrarmos a lição de número 10 dos juvenis com o seguinte título: Israel e Judá, a divisão do reino. Vou pedir agora para que os nossos convidados se apresentem. A paz do Senhor, juvenis. Eu sou o João Guilherme e é um prazer estar em mais uma aula com vocês. A paz do Senhor, juvenis. Eu sou a Rafaela e para mim é uma honra estar mais uma vez aqui com vocês. A paz do Senhor, juvenis. Eu sou a Samila e estou aqui em mais uma aula com vocês. Antes de começarmos, peço que você se inscreva no canal, dê o seu like, não deixe de participar do chat com a gente, comente no vídeo e você que é o nosso visitante, seja bem-vindo nesse dia. E é claro, não esqueça de compartilhar esse vídeo com um amigo, um parente, uma pessoa que você conhece. Com certeza será muito importante a participação desses nossos convidados. Vamos orar então com o João Guilherme. Vamos orar então, juvenis? Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Senhor possa agora abrir nossas mentes e corações para que nós possamos, à luz da palavra de Deus, aprender sobre esse tema, Senhor, tão importante, que cada juvenil aqui presente possa ser edificado e venha e sair o melhor dessa aula, que eles possam estar atentos no Senhor e preparados para aquilo que o Senhor quer falar com eles através dessa aula. Te pedimos por graça e por misericórdia, no nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, juvenis. Eu sou a Sofia e estou aqui para ler a leitura bíblica em classe, que se encontra em 1 Reis, capítulo 12, versículos 6 a 10 e 16 a 20. E teve o rei Roboão conselho com os anciãos, que estavam na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: Como aconselhai vós que se responda a este povo? E eles lhe falaram, dizendo: Se hoje fores servo deste povo, e o servires, e, respondendo-lhe, lhe falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém, ele deixou o conselho que os anciãos lhe tinham aconselhado, e teve conselho com os jovens, que haviam crescido com ele, que estavam diante dele. E disse-lhes: Que aconselhai vós que respondamos a este povo, que me falou, dizendo: Alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele lhe falaram, dizendo: Assim falarás a este povo que te falou, dizendo: Teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu o alivias sobre nós. Assim lhe falarás: Meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, tornou-lhe o povo a responder, dizendo: Que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. As tuas tendas, ó Israel, provê agora a tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. No tocante, porém, aos filhos de Israel, que habitavam na cidade de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou a Adorão, que estava sobre os tributos, e todo Israel o apedrejou com pedras e morreu. Mas o rei Roboão se animou a subir ao seu carro para fugir para Jerusalém. Assim se desligaram os israelitas da casa de Davi até o dia de hoje. E sucedeu que, ouvindo todo Israel que Jeroboão tinha voltado, enviaram e o chamaram para a congregação. E o fizeram rei sobre todo Israel. E ninguém seguiu a casa de Davi, senão a tribo de Judá. E foi isso, juvenis, a nossa leitura bíblica em classe de hoje. Agora vamos voltar para os nossos professores. Bem, irmãos, antes de falarmos acerca do tema desta lição, a divisão do reino, nós vamos falar um pouquinho sobre o reino unificado, voltando um pouquinho atrás no tempo. Nós vamos ver que, após Davi assumir o trono por promessa de Deus, ele torna um pequeno reino caótico em uma potência regional. Davi foi um rei assim, extremamente grandioso, podemos assim dizer. E é claro, como todo ser humano, ele também cometeu algumas falhas, mas se arrependeu, sofreu as consequências do seu pecado e no fim já do seu reinado, ele passou para Salomão dar continuidade ao reino. Mas será que os nossos juvenis, eles estão antenados em relação ao tema desta aula? Estamos aqui com a Duda. Duda, sobre a divisão em Israel do reino. Por qual motivo houve a divisão?
É uma resposta meio grande, né? Mas vamos lá. Porque o povo foi pedir misericórdia pra Roboão, pra ele amenizar um pouco o julgo que tava sobre o povo. Roboão foi pegar conselhos com os seus amigos jovens, e aí deu a resposta errada pro povo. O povo se rebelou e seguiu Jeroboão. Aí ficou 10 tribos seguindo Jeroboão e as outras 2 seguindo Roboão. Amém. Acertou. Agora vamos para outra pergunta. Quem assumiu o reino do norte por ocasião da divisão do reino? Jeroboão. Tá. E em algum momento você já sentiu que poderia contornar uma situação e não procurar entrar em contenda com alguma pessoa, principalmente por ser cristã? Já. E por quê? Porque, assim, geralmente o contornar a situação é ficar quieta. A gente, como ser humano, tem aquela tendência a querer gritar, querer falar alguma coisa. Ah, cala a boca! Só que a gente não pode, a gente fica quietinha, a pessoa tá irritando, eu fico quieta e contorna a situação. É isso. Amém, Duda. Obrigada. Estamos aqui com a Vitória. Vitória. Sobre a divisão do reino em Israel, por qual motivo houve essa divisão? Porque Roboão, ao invés de escutar o povo, ele escutou os seus amigos. Então, ao invés de aliviar o fardo, acabou piorando a situação. Perfeito. E quem assumiu o reino do norte por ocasião da divisão do reino? Jeroboão. Certo. E em algum momento você já sentiu que poderia contornar uma situação e não procurar entrar em contenda com alguma pessoa, principalmente por ser cristã? Sim, hoje na escola a gente teve um debate e começaram a cair matando por um assunto em específico, e o problema não era sim participar do debate, mas eu preferi não me envolver para não dar problema. Enfim. Amém. Obrigada, Vitória. E estamos aqui com o João Antônio. João. Sobre a divisão do reino em Israel, por qual motivo houve essa divisão? Bom, primeiramente começou com os problemas que Salomão tinha por causa da idolatria e o erro que Roboão teve de pegar o conselho dos jovens e não dos anciãos. Amém. E quem assumiu o reino do norte por ocasião da divisão do reino? Foi Jeroboão e Roboão ficou com o reino sul. Em algum momento você já sentiu que poderia contornar uma situação e não procurar entrar em contenda com alguma pessoa, principalmente por ser cristão? Sim, até porque é bom evitar conflitos assim para preservar a nossa santidade. Amém. Obrigada, João. Muito boa a participação dos nossos juvenis, que Deus possa estar abençoando os alunos da nossa classe. Vamos falar agora sobre o primeiro tópico da nossa lição, a divisão do reino. Vamos ver como que ocorreu, como que aconteceu para que houvesse essa divisão. Apesar da sabedoria de Salomão, isso não o impediu de errar e sofrer a oposição do povo. As diversas obras de Salomão, a construção do templo, a ampliação de Jerusalém, a fundação de cidades e palácios, formaram uma classe de trabalhadores e de administradores, intensificando a divisão social entre ricos, bem remunerados, e pobres explorados. Além disso, gerou pesados impostos ali para o povo. Dentro, podemos assim dizer, de uma explicação natural, o responsável pela divisão não foi somente Roboão, mas também foi Salomão, pois ele criou as condições econômicas e políticas que explodiram no tempo do seu filho Roboão, o qual não teve a sabedoria, não teve assim aquele tato para poder lidar com a tensão social que se formara. Diante desse fato, João Guilherme, o que aconteceu depois da morte de Salomão? Para nós entendermos o que de fato gerou a divisão do reino unificado de Israel, nós primeiro precisamos pensar em qual foi o principal cerne, o motivador de tudo isso, que foi o pecado. O evangelista Jason falou sobre Salomão. Salomão, no final de sua vida, ele, devido aos vários casamentos que ele fez com várias mulheres, chegou a um certo ponto que essas mulheres começaram a influenciar no pensamento de Salomão. E isso gerou Salomão a cair no pecado da idolatria. Como a palavra de Deus fala, quando ele pede a Deus sabedoria para administrar o reino que ele não tinha, Deus concede a ele sabedoria, e com essa sabedoria muitas outras coisas. Só que ele usa disso que Deus deu para ele contra o próprio Deus depois. Então nós vemos que Salomão cai em pecado, e esse pecado gera consequências. Deus ele se entristece com Salomão a ponto de usar o profeta Aías para entregar uma palavra ao então jovem Jeroboão.
Aías encontra Jeroboão no meio do caminho. Ele estava vestido de uma roupa muito nova, uma roupa muito bonita. Ele pega essa roupa na frente de Jeroboão e rasga essa roupa em 12 pedaços. E entrega 10 pedaços na mão de Jeroboão. E depois ele explica que a profecia era que Deus estava entristecido com Salomão e assim como ele fez com a roupa, ele estaria dividindo o reino de Israel em 12 partes, e dessas 12 partes, que são as 12 tribos, 10 tribos estariam com Jeroboão, devido ao pecado de Salomão. Então nós vemos que antes mesmo de Salomão morrer, Deus já tinha dado a sentença para o pecado de Salomão. Então Salomão vai perseguir Jeroboão, e Jeroboão, devido a essa perseguição, ele vai se refugiar no Egito, que era o principal inimigo de Salomão na época. Então Jeroboão vai ficar escondido um tempo no Egito, e esperando a morte de Salomão, porque ele era perseguido. Assim que Salomão morre, evangelista Jasson, Jeroboão sabe disso. Então ele volta para Israel. E nesse momento está acontecendo uma reunião em Siquém. Nessa reunião, eles estão coroando o novo rei, que no caso é o filho de Salomão, que quem é? Roboão. Roboão, então, ele em um de seus discursos, ele é questionado pelo povo e pelo próprio Jeroboão para que ele diminuísse a carga tributária, os impostos que ele cobrava. Porque Salomão, ele cobrava altos impostos do povo. Como o próprio evangelista Jasson falou, dos trabalhadores da época, dos artesãos, eles pagavam impostos absurdos. E o povo queria que Roboão diminuísse esses impostos. E assim eles falam para Roboão: Roboão, se você diminuir esses impostos, tanto Jeroboão quanto o povo falou que iria servir a Roboão. Só que Roboão não aceita de imediato e pede 3 dias ao povo e para Jeroboão. Então ele vai e pede conselho aos anciãos. E ele recebe um tipo de conselho aos anciãos para que ele amenizasse os impostos. E também ele pede conselho a seus amigos jovens, os que cresceram com ele. E o que ele faz? Ele decide ouvir, ao invés dos anciãos que aconselhavam seu pai, Salomão, ele ouve seus amigos jovens. E o que isso resulta, Samila, para nós? Como Roboão, nós juvenis também nos tornamos pessoas insensatas ao procurar jovens ou juvenis a falar sobre assuntos e coisas que acabam acontecendo no nosso dia a dia. Isso, digamos que é errado, porque como Roboão, em vez dele procurar alguém com experiência, maturidade, discernimento espiritual, ele foi procurar pessoas que não têm discernimento algum e nem maturidade, pois, infelizmente, nessa idade, nós não temos maturidade suficiente para falar sobre certos assuntos. Então, isso acaba prejudicando a nossa vida, tanto a nossa vida espiritual com Deus e quanto a comunhão na igreja, porque às vezes a gente está tão abalado em, às vezes, falar com algum amigo, algum parente, e às vezes a gente tá ali conversando e a sugestão do amigo, de um familiar, é totalmente errada. Isso acaba gerando pensamentos errados, atitudes erradas, e isso acaba nos prejudicando muito. Muito boa, Samila, a sua palavra, porque os jovens de hoje nunca deixem de procurar as vossas lideranças para buscarem este conhecimento e essa palavra de aconselhamento. Assim sendo, diante da fala do nosso irmão João Guilherme, diante da fala da Samila, nós vamos ver que houve uma nova configuração ali em Israel. Ou seja, as 10 tribos passou a ser considerada do reino norte e a outra parte, o reino sul, que foi Judá e Benjamim, que aceitaram ser governadas pelo filho de Salomão, Roboão. Diante desse fato, nossa irmã Rafaela vai comentar para a gente aqui qual foi o resultado dessa divisão. Israel, que até então era uma nação forte, sólida e grande, se tornou presa fácil para as outras nações que iriam se levantar. E isso nos leva a refletir que toda vez quando nós pecamos, toda vez quando nós nos afastamos da presença de Deus, nós também nos tornamos presas fáceis para o inimigo cirandar nas nossas vidas. Então, vamos ficar atentos. E aí, juvenis, tudo bem com vocês? Estamos aqui agora para o nosso Você Sabia?, onde iremos apresentar algumas informações que irá agregar à sua aula de hoje. E nesse Você Sabia, iremos refletir um pouco mais sobre qual conselho você deve ouvir e também de quem. Então, bora lá? Para começarmos, o rei Roboão
consultou aqueles que haviam servido no reinado de Salomão, seu pai. Provavelmente aqueles que haviam sido relacionados como oficiais em 1 Reis 4:1. O conselho que foi dado é para que aliviasse a carga do povo, pois eles viram que a queixa deles era algo justificável, ou seja, viram que a carga era muito alta e que precisava ser abaixada. Embora essa queixa tivesse seu fundamento, ela também poderia ter sido originada do ciúme e da inveja, pois a maior parte do dinheiro era gasta na cidade de Jerusalém e nas cidades de Judá, que ficava mais ao sul. Mas, porém, todavia, entretanto, os jovens, ou seja, da mesma geração que Roboão, eles falavam que ele devia ser mais rigoroso ainda do que seu próprio pai. E a sua linguagem figurada parecia exercer a atitude de uma pessoa tirânica. Eles aconselhavam a ele exagerar, a colocar um certo abuso em sua autoridade, a exceder o rigor de seu pai, ao ponto que o seu dedo mindinho, ou seja, o menor dentre os seus dedos, fosse mais grosso do que os lombos de seu pai. E escorpiões é uma referência de bodas em farpas nas extremidades de um açoite. Embora Roboão tivesse procurado o conselho de outros, ele se baseou em seu próprio conselho e sua própria decisão. Com isso, ele aumentou em tudo os impostos. As cargas aumentaram e muito, ao invés de trilhar um caminho de servo, o que exatamente o rei de Israel deveria ser. E para finalizar, Roboão não foi o único que teve que escolher entre ser um servo e um egoísta, mas sim, todos nós já tivemos que tomar essa decisão. E foi isso, meus caros juvenis, esse foi o nosso Você Sabia de hoje. E, para refletir, eu deixo a seguinte frase: cuidado com o conselho que você vai ouvir e de quem você vai ouvir, pois através disso você pode caminhar um caminho totalmente errado ou caminho que seja certo e agrade o Senhor. É isso, fique na paz e tchau. Diante do que foi apresentado até agora, gostaria de perguntar à nossa irmã, nossa convidada especial, a Samila, qual aplicação nós podemos fazer para a nossa vida espiritual, para a igreja, em relação a qualquer espírito de rebelião, de contenda, que porventura possa ocorrer em nosso meio. Na Bíblia, nós podemos ver em Mateus, capítulo 12, versículo 25, todo reino dividido contra si mesmo é devastado. E vimos que no reino de Israel, após sua divisão, também não se substituiu, pois ao longo do tempo, tanto o reino do norte como o reino do sul sofreram consequências desastrosas após a sua divisão, como o caso, o cativeiro assírio e o babilônico. E toda divisão, no meio do povo de Deus é prejudicial, porque Jesus nos chama para a unidade. E a igreja é o nosso meio de se unir, de estar próximo, de estar próximo, outro, e ter a comunhão que Jesus sempre pediu para que seus reinos estivessem um com o outro. Então, isso acabou prejudicando os dois lados, e se a igreja também se dividisse, ia prejudicar. E Jesus também falou para os seus discípulos que ele queria que a igreja, tivesse essa união. E a união dentro da igreja é muito importante, porque ela sim nos fortalece para enfrentar as investidas que o mundo tem nos dado e tudo que vem acontecendo ultimamente. Glória a Deus! Então vamos falar agora acerca do Reino Norte no seu aspecto político. Nós vamos ver que o Reino Norte, em Israel, ele ficou com o maior poderio econômico e militar, já que no seu território ficavam as terras mais produtivas e o maior contingente populacional. Efraim era a principal e mais rica tribo. Por isso, o texto bíblico se refere frequentemente ao reino de Israel como Efraim ou casa de Judá. Houve sempre ali, no império, podemos dizer assim, do reinado do norte ali, uma instabilidade política. Sem uma dinastia importante como a dinastia de Davi, nenhuma família se estabilizou no poder. Ao longo de toda a história israelita, houve constantes golpes de Estado e troca de dinastias. Foram 9 dinastias para 19 reis. E um detalhe importante, a maioria desses reis, ou a totalidade desses reis,
fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Não permaneceram na presença do Senhor. As 10 tribos do norte tinham como vantagem o fato de serem mais numerosas e de possuírem a maior parte fértil ali no reino, inclusive as mais importantes fontes de água do país. Porém, uma desvantagem de ambos era agora a inimizade gerada, e essa inimizade iria perdurar ali por muito tempo. Jeroboão, ele escolheu a cidade de Siquém para sua capital. Nós vamos ver uma referência bíblica importante ali em 1 Reis, capítulo 12, versículo 25. E após cerca de 5 anos, sob o comando do rei Onri, a cidade de Samaria foi construída e se tornou a capital definitiva do Reino Norte de Israel. E vemos aqui a parte política e também temos a parte religiosa. O que você tem a dizer, João Guilherme, sobre esse aspecto religioso tão importante ali no meio da nação de Israel, que trouxe aí, nós vamos ver assim, algumas consequências também. Nós chegamos agora no ponto 2 da lição, que nós vamos aprender e entender algo que foi crucial, tanto para essa história da divisão do reino, quanto para toda a história futura de Israel. O que causou a ruína de todo Israel foi agora nesse momento, quando Jeroboão, no seu coração, nós vimos no capítulo 11 de 1 Reis, que ele recebeu uma promessa de Deus. A promessa que se ele obedecesse os mandamentos de Deus, se ele ouvisse a voz de Deus, Deus faria da casa dele, da casa de Jeroboão, uma casa como a casa de Davi. Ou seja, as promessas que estavam condicionadas a Davi também foram condicionadas a Jeroboão, quando Deus tirou o reinado de Salomão. Então, o João Guilherme, nós vamos ver que Deus, ele tinha coisas boas para Jeroboão. Assim como teve também para Saul lá atrás, ele tinha coisas boas para Jeroboão. Jeroboão, ele tinha que se posicionar e de alguma forma ele seria abençoado, não é mesmo? Sim, vocês veem que Deus, como a evangelização falou, tinha promessas para Saul, Deus tinha as promessas para Salomão, só que tanto eles como o próprio Roboão, que nós vamos ver depois, como o próprio Jeroboão aqui agora, eles tinham promessas condicionadas a uma coisa: ouvir e obedecer a voz de Deus, que eles não fizeram. Ou seja, juvenis, nós temos que ter em mente que, independente da promessa que Deus fez na sua vida, você tem a promessa de ser um grande pastor, um grande evangelista, um grande homem de Deus no futuro, tudo isso é condicionado à sua vida de santidade. Ou seja, se você não obedecer a Deus, tudo isso vai por água abaixo, como foi para Jeroboão. Jeroboão, a palavra vai dizer em 1 Reis 12, que ele plantou no seu coração um sentimento de que, e agora o povo de Israel vai se revoltar, vai voltar a Jerusalém e vai instituir Roboão novamente como rei. E iriam matá-lo. Esse era o pensamento que o diabo colocou no coração de Jeroboão. E por causa disso, ele levanta 2 altares, um em Betel e outro em Dan, para adorarem a outros deuses. E com isso, ele traz a Israel, pela primeira vez agora, no reino dividido, a idolatria, que é um pecado que vai andar junto com o reino do norte durante toda a sua história e que vai gerar a sua ruína. Nós vemos aqui agora o início disso. Então, Roboão, para que o povo de Israel não fosse a Judá em Jerusalém, na capital de Judá, Jerusalém, adorar a Deus, ele constrói altares no reino norte. E esses altares não eram ao Deus verdadeiro, e sim aos deuses pagãos. E com isso, ele institui novos sacerdotes, sem ser os levitas, e ele entristece muito a Deus. Ou seja, Jeroboão, ele não confiou na promessa de Deus. Ele não cumpriu aquilo que Deus condicionou à vida dele. Com isso, irmão João Guilherme, há um perigo muito grande de nós levantarmos altares aí que não são verdadeiros altares a Deus. Porque Jeroboão levantou esses altares aí fakes, podemos assim dizer, né, que não condiziam com a realidade, não eram o verdadeiro Deus, que era o Deus de Israel. E isso trouxe, sem dúvida alguma, consequências terríveis. Não é mesmo, Rafaela? O que nós podemos perceber é que Jeroboão, ele deixou-se levar pelo seu ego. E isso, como nós já vimos, causou graves consequências para Israel. Jeroboão, ele copiou as nações vizinhas. E nós, como juvenis, como jovens, devemos estar atentos, porque a gente tem esse coração assim inclinado a querer copiar as coisas do mundo. Só porque tá na moda, só porque
é trend do momento. Mas nós devemos sempre se lembrar das promessas de Deus, daquilo que Deus confiou a nós. Deus, ele confia a cada um de nós um chamado. Então, nós com amor, com humildade, nós devemos obedecer à voz de Deus. Jeroboão, ele não pensou nas consequências que aquilo iria trazer para Israel. Nós, quando desobedecemos a Deus, não geramos consequências somente para nós. Geramos também para as próximas gerações, né? Para os nossos filhos, os filhos dos filhos. Então, nós devemos entender que Deus, ele é maior do que todas as coisas. E esta fala sua, Rafaela, é muito importante para o jovem, porque o jovem hoje ele precisa compreender que Deus ele tem coisas maravilhosas, preciosas para a nossa vida. E Jeroboão, ele simplesmente pensou em si mesmo, no seu próprio ego, e eu gostei muito dessa fala. Ele não mediu as consequências dos seus atos, que trouxe assim um prejuízo enorme para toda a geração de Israel, né, Samila? E foram consequências assim terríveis para o Reino Norte, não é mesmo? Realmente. Agora a gente fazendo uma vista panorâmica do Reino Norte, a gente vê que Israel sempre se caracterizou por uma política muito estável. Por exemplo, em 209 anos, eles tiveram 19 reis que sempre estavam no meio da idolatria. Exatamente. Que é uma coisa que Deus sempre condenou em suas escrituras. A gente aprendeu que o único mediador entre nós e Deus é Jesus. Então, qualquer outro tipo de idolatria sempre foi condenada. Também ocorreram vários golpes de estados, assassinatos e traições. Então, vamos falar aqui agora sobre o Reino Sul. Algumas características importantes do Reino Sul em relação à política, em relação também à religião. Nós vamos ver que houve algumas consequências ali para o Reino Norte, conforme foi falado aqui, em relação a essa divisão, todo o prejuízo espiritual que causou ali aquela nação. Mas o Reino Sul, por sua vez, também não ficou para trás, né? Nós vamos ver aqui que, primeiramente, em relação ao Reino Sul, houve um momento assim de estabilidade. Ao contrário do que aconteceu do Reino Norte, em Judá sempre houve fidelidade à dinastia de Davi, exceto num golpe de Atalia, mais adiante ali, né? No texto bíblico a gente vai ver essa referência. Até o fim trágico da monarquia, sempre houve um descendente de Davi, por pior que fosse o rei, assentar no trono de Jerusalém. O Reino Sul também possuía as suas vantagens. Vejam bem, Judá ficou com a cidade capital, que era Jerusalém, e também com um grandioso templo projetado por Davi e edificado por Salomão. Além disso, Judá ficou também com as tribos dos sacerdotes e levitas, e, portanto, manteve-se fiel nas prescrições dadas por Deus por meio de Moisés. Isso foi muito importante em Judá, especialmente por ocasiões de avivamento que ocorreram em alguns períodos. Então, essa questão do centro religioso ser Jerusalém, essa questão dos sacerdotes e levitas que permaneceram fiéis ali no Reino do Sul, tudo isso foi muito importante nas ocasiões que houve assim avivamentos no meio do povo de Israel. Porque o plano de Deus sempre foi que Jerusalém realmente fosse a cidade capital ali, que a adoração fosse em Jerusalém. E essa era a visão de Deus ali, principalmente naquele período histórico ali, naquele momento do desenvolvimento da nação de Israel. Esses foram assim alguns aspectos relacionados à política, mas nós temos também alguns aspectos relacionados à religião, não é mesmo, João Guilherme? Isso aí, evangelista Jason. Como nós podemos observar em Israel, aqui também em Judá, a história de Judá também é muito do espelho daquilo que foi o rei Salomão e daquilo que foi seu filho Roboão. Assim como Israel se espelhou em Jeroboão, Judá da mesma forma se espelhou em Roboão e Salomão. Porque nós vemos que mesmo com eles tendo Jerusalém em seu reino, mesmo eles tendo mantido o culto original, em várias e várias ocasiões, eles vão se voltar contra Deus e adorar os deuses pagãos. Nós vamos ver um pouco para frente, depois do reinado de Roboão, que mesmo tendo Jerusalém ali no reinado deles, mesmo mantendo o culto original, eles levantam altares que não são altares
altares oficiais, altares que Deus instituiu o culto ali, não. Porque eles tinham Jerusalém para cultuar. E mesmo assim, muitos deles, devido a tanto o coração deles perverso, quanto o comodismo que eles tinham, eles levantaram altos no meio do reino de Judá. E além disso, eles se voltaram novamente várias e várias vezes aos deuses pagãos. E sempre Deus usava alguém algum rei, um rei piedoso, para que eles voltassem aos princípios antigos, como usou o rei Ezequias para restabelecer o culto em Israel, como usou o rei Joás. Isso gerou o declínio do reino de Judá também, como podemos ver. Por mais que o reino de Judá tenha caído alguns séculos após o reino de Israel, devido a essa atitude deles da inconstância espiritual, gerou a ruína do reino de Judá futuramente com o cativeiro babilônico. E aproveitando que nós estamos falando sobre esse tema tão importante para nós, que tal nós entendemos agora um resumo geral sobre o Reino Norte e o Reino Sul com o nosso querido pastor Jairo? Então, fala, pastor! Olá, juvenis. As consequências dos pecados de Salomão, de idolatria, levou ele a perder o reino. Deus não tirou o reino dele no tempo por amor a Davi, mas Roboão, seu filho, perdeu. 10 tribos é dada a Jeroboão, e 2 tribos ficam com Roboão. Como Deus tinha a promessa com Davi, então Deus permanece o reino na mão de Roboão com 2 tribos, Judá e Benjamim, e as outras tribos, que é a maioria, ficaram com Jeroboão. Veja que coisa ruim. A partir de então, o reino do norte acaba se entregando completamente ao pecado, à idolatria. O reino do norte, com capital em Samaria, constrói templos, coloca os bezerros de ouro e elege sacerdotes para tomar conta da religião, da falsa religião. E a partir de então, nenhum rei piedoso se levantou do reino do norte. Logo, eles foram levados um tempo depois, eles são levados para o cativeiro assírio e nunca mais voltam de lá. O reino do sul tem alguns reinos piedosos, outros maldosos, mas ele consegue chegar até o final. É também levado para o cativeiro babilônico, mas Deus traz de volta por causa da promessa feita a Davi e por causa de Jesus Cristo. Veja, o pecado de Salomão produziu a destruição de Israel, que era um só reino, se dividiu, era grande, ficou pequeno, por causa de um homem que fez as escolhas erradas e levou uma nação toda a se perder. Deus tenha misericórdia de nós. Bom, agora concluindo, a gente vê que as consequências foram para ambas partes, tanto para Judá, tanto para Israel. Elas sofreram com essa divisão, pois Deus castigou, de certa forma, nessas 2 nações, por conta que, como eu já disse antes, como nós já falamos antes, Jesus sempre pregou sobre a união. Então, essa separação de 2 reinos, de 2 povos que seguiam a Deus, foi muito prejudicial para ambos, pois Deus pesou sua mão sobre eles por conta do pecado que tinha acontecido após essa divisão. E o povo de Deus sempre deve estar unido, sem nenhuma divisão, nem contenda e muito menos inimizade entre os povos. Preservando sempre a unidade, né? Que é uma característica, assim, tão essencial, tão crucial para a vida cristã. Vamos falar todos juntos? Coinonia! Coinonia! Uhul! Agora nós vamos para um momento super especial da nossa aula, que é o ofertório. Contribua, ajudando a obra de Deus. Nós também temos o projeto 1000 Valentes, a qual nós estamos juntando forças, né, para adquirir esse lindo espaço onde a gente tem templo, tem a sala das crianças, dos adolescentes, temos um campo. Então, você pode ofertar através do Pix, PicPay, conta bancária ou trazer no culto à noite e deixar na tesouraria. Eita glória. Amém. Glória a Deus. Tua palavra é uma semente, meu coração é uma terra boa. Então Deus, faz essa semente brotar. Deus, faz ela crescer, germinar. Uma semente,
coração é uma terra boa, então Deus faz essa semente brotar. Deus faz ela crescer, germinar. O teu espírito convence. Vou editar o meu comportamento, deixar o velho homem pra trás e aquelas coisas de criança. Eu vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo em Deus, em Deus. Tua palavra é uma semente, meu coração é uma terra boa, então Deus faz essa semente brotar. Deus faz ela crescer, germinar. Teu espírito convence. Vou editar o meu comportamento, deixar o velho homem pra trás e aquelas coisas de criança. Eu vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo. A paz do Senhor, juvenis! Agora chegou a hora do quiz. Então, vamos para a primeira pergunta. De acordo com a lição, quem assumiu o Reino do Norte por ocasião da divisão do reino? Letra A, Zorobabel. B, Roboão. C, Jeroboão. D, Salomão. Tempo na tela. E a resposta correta é a alternativa C, Jeroboão. E agora vamos para a segunda pergunta. Para qual nação Judá foi levado cativo? Letra A, Assíria. B, Fenícia. C, Egito. D, Babilônia. Tempo na tela. E a resposta correta é a alternativa D, Babilônia. E agora vamos para a pergunta de número 3. Dentro do contexto da divisão do reino de Israel, os anciões pediram impostos mais leves. Qual foi a atitude de Roboão a este pedido? Alternativa A, Roboão atendeu o pedido dos anciãos. B, Roboão não tomou a decisão na hora, pois ficou de analisar, visto que esse pedido era sensato. C, Roboão não levou em conta esse pedido, achando o momento inconveniente. D, Roboão preferiu seguir o conselho de seus amigos, jovens e inexperientes como ele. Tempo na tela. E a resposta correta é a letra D. Roboão preferiu seguir o conselho de seus amigos jovens e inexperientes como ele. E o nosso quiz está chegando ao fim, então vamos para a quarta e última pergunta. Qual foi a atitude de Jeroboão por temer a ida do povo do norte para Jerusalém? A, permitiu que a população do reino norte fosse a Jerusalém sacrificar a Deus. B, Jeroboão mandou construir 2 santuários no norte, um na cidade de Dan e outro na cidade de Betel. C, Jeroboão mandou construir na cidade de Samaria um altar rival ao de Jerusalém para o povo sacrificar a Deus. D, nenhuma das alternativas anteriores estão corretas. Tempo na tela. A resposta correta é a letra B. Jeroboão mandou construir 2 santuários no norte, um na cidade de Dan e outro na cidade de Betel. E o nosso quiz chegou ao fim. Tchau!
Amém, glória a Deus. Então vamos finalizar com uma oração, agradecendo a Deus por essa aula tão especial, né, que muito Amém. tocou em nossos corações. E lembre-se, juvenis, vamos procurar sempre manter a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Vamos orar. Senhor, meu Deus, queremos te agradecer por essa aula tão especial, por esses juvenis que aqui estão, ó Deus, que abrilhantaram esta aula de uma forma maravilhosa, pelos alunos que estão nos assistindo. Senhor, nós queremos te agradecer, te louvar, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e nos abençoado, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. 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 Tchau. Tchau, tchau, juvenis. Coinonia.